Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas, as famílias que nos ouvem também pela Rádio Bom Jesus. A reflexão e a instrução da igreja para nós nesse domingo das 50ª é um trecho belíssimo do Evangelho segundo o evangelista São Lucas, e que é bem a propósito e tão importante para nós que estamos aqui nesse momento participando do santo sacrifício da missa, unindo o nosso sacrifício ao sacrifício da igreja, ao sacrifício de nosso Senhor, para que todas as nossas boas ações tenham valor de vida eterna. E se nós estamos aqui nesse momento porque nós temos fé, Deus sabe exatamente, ou seja, o que há no coração, na alma de cada um. Alguém que possa crer, amar mais a nosso Senhor, outro um pouco menos, mas estamos aqui porque nós temos fé. E é tão importante nós pensarmos nisso, porque no Evangelho desse domingo acontece um encontro tão transformador na vida desse homem que era cego, e era cego de nascença, e que foi curado por nosso Senhor. Mas o que é bastante importante para nós, mais do que a cura que esse homem recebeu de nosso Senhor, o questionamento que Jesus fez a ele, a pergunta que Jesus fez a ele. E o Evangelho é sempre trazido pela igreja, pela ação do Espírito Santo, para que possa ser vivenciado também por todos nós, e para nós ouvirmos também essa pergunta do Senhor. O Evangelho nos diz que Jesus primeiro conversava com os apóstolos sobre o desenrolar da sua paixão e da sua morte, e que eles pouco entendiam, encantados pelos milagres de nosso Senhor, admirados com as atitudes de Jesus, não conseguiam entender, não conseguiam ver aquilo que Jesus falava claramente para eles, aquilo que as profecias também anunciavam, que Jesus seria entregue, seria traído, seria morto. Eles não conseguiam encontrar em que momento ou como isso aconteceria, admirados, encantados pelo poder, pelos milagres de nosso Senhor e pelos seus ensinamentos. E Jesus conversava com eles e foi caminhando em direção à cidade de Jericó. E ao entrar na cidade, aquele burburinho, aquele alvoroço de pessoas com a chegada de nosso Senhor. E havia ali um homem já conhecido de todos, há muitos anos, ficava ali à entrada da cidade pedindo esmolas, era cego. Não podia ver, mas percebeu, percebendo o movimento, perguntou o que estava acontecendo. E prontamente disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E com certeza aquele homem pensou, é o meu momento, é a oportunidade. Certamente ouvira falar de nosso Senhor e do bem que Jesus estava realizando, e esse olhar de Jesus para os mais frágeis. E com certeza pensou, é a oportunidade da minha vida. E quando ele começa a perceber aquele burburinho aumentando, aquele alvoroço, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E alguns que estavam ali no entorno dele mandaram que ele se calasse, estava perturbando Jesus. Mas rezar nunca incomoda Jesus. Rezar muito nunca incomoda Jesus. Repetir o nosso pedido, repetir o nosso clamor, sermos insistentes, perseverantes, nunca incomoda nosso Senhor. Infelizmente, muitas vezes, pessoas que querem rezar na sua casa, outros que talvez não compartilham do mesmo ideal, do mesmo desejo, da mesma fé, muitas vezes querem atrapalhar a oração, a mesma atitude como do Evangelho de hoje. Está rezando demais, para que rezar tanto? Para que ir tanto à igreja? Para que ir tanto à missa? Porque é por Jesus. É para realizar e acontecer esse encontro com Jesus, esse encontro que pode transformar as nossas vidas. A oração para alimentar a nossa fé, a nossa esperança, fortalecer as nossas defesas contra o mal, contra o pecado. E é exatamente essa mesma atitude do Evangelho. Quantas vezes ouvimos esse lamento? Pessoas que não conseguem encontrar um momento de silêncio ou de paz para rezar na sua casa, porque
Muitos dos seus se incomodam com isso porque estão chamando Jesus. E aquele homem deixou de lado isso e continuou ainda gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora já um segundo ponto da nossa reflexão. Esse olhar de Jesus que é particular, que é pessoal. Não olha só as multidões, as massas, não. Os famosos, os poderosos do mundo, não importa quem esteja ali, o importante é que haja muita gente, muitos aplausos, uma massa de gente gritando, clamando o seu nome. Para Jesus é sempre um olhar individual. E no meio daquela multidão, talvez outros também clamando por nosso Senhor. Mas o que mostra esse olhar individual, particular de Jesus sobre cada um de nós. E Jesus então se aproximou, mandou que trouxesse, abrisse caminho para que aquele homem, trouxesse aquele homem à sua presença. E essa pergunta que é tão marcante do Evangelho de hoje, e que é a mesma que Jesus nesse dia faz a cada um de nós. Como nós mencionamos inicialmente, estamos aqui porque nós temos fé, cremos no valor da Santa Missa, a renovação do sacrifício da cruz, cremos na presença real do Cristo na Eucaristia. O mesmo Jesus que hoje se aproximou e conversou e falou com esse cego, é o mesmo Jesus, escondido na Eucaristia, mas o mesmo Jesus, vivo e inteiro como está no céu. O mesmo Jesus que perguntou àquele homem, o mesmo Jesus que aqui no Sacrado pergunta a cada um de nós. E assim como aquele homem não perdeu aquela oportunidade de responder a Jesus, e que talvez poderia perder por toda a eternidade, não teria uma outra oportunidade, nenhum de nós, crianças, jovens, adultos, idosos, consagrados e consagradas, nenhum de nós podemos hoje retornar para as nossas casas sem responder a nosso Senhor, porque seria inútil a nossa presença aqui na igreja nesse dia. E nosso Senhor vem perguntar a cada um de nós o que perguntou aquele homem: o que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para nós hoje. O que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus. E nós estamos aqui por causa dele. E cada um deve pensar nesse momento: qual resposta eu vou dar a Jesus? Aonde eu preciso que Jesus haja na minha vida hoje? O que queres que eu te faça? A pergunta particular de Jesus para cada um de nós. Não voltemos para casa sem dar essa resposta. Cada um deve pensar na sua resposta, onde mais precisa de Jesus, para a sua alma, em primeiro lugar, mas também pelo seu corpo, pela sua família, que seja uma enfermidade corporal, qualquer que seja aquilo que você veja como prioridade nesse momento na sua vida. A pergunta de Jesus, a resposta é de cada um: o que queres que eu te faça? E o Evangelho nos diz que Jesus, aquele homem respondeu prontamente: Senhor, que eu veja. E nosso Senhor poderia curá-lo ou não, mas era a vontade do Pai que aquele homem fosse curado, para a glória de Deus. E aquele homem não só curado da sua cegueira física, mas também tocado por nosso Senhor no seu coração, como o Evangelho nos diz. Ele foi seguindo depois Jesus, louvando, bendizendo a Deus. Vai tornar-se discípulo de nosso Senhor. E a presença daquele homem curado no meio do povo era um testemunho da divindade de Jesus, do poder de nosso Senhor. Era uma prova, um testemunho de que Jesus era o Messias, o Salvador, que veio para curar também as enfermidades corporais, mas sobretudo para converter os corações. E a resposta do Senhor: vê, a tua fé te salvou. Qual é a dificuldade para Deus em realizar o milagre? Seja de ordem corporal ou espiritual, qual é a dificuldade para Deus? Qual é o limite do poder de Deus? É o mesmo Deus, a mesma fé que levou aquele homem a pedir a nosso Senhor, é a mesma fé que nos reúne aqui nesse momento, é no mesmo Jesus. E é o mesmo Jesus que vivo, real, que fala a nós por meio da igreja e fala ao nosso coração pela sua graça e pela ação do Espírito Santo. E tenhamos essa certeza de que a nossa resposta, ela é ouvida por Jesus. Ele está vivo, Ele nos vê, Ele nos fala,
Ele sabe da nossa presença, Ele ouve a nossa voz. Do fundo do nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece o segredo dos nossos corações. E assim como Jesus disse para aquele homem, Ele tem uma resposta também para cada um de nós, como disse a ele: vê, a tua fé te salvou. E é o que nosso Senhor pede de nós, para que nós creiamos nele e para que nós o amemos de todo o coração. E não poderíamos deixar de mencionar, já para nós concluirmos a nossa reflexão, essa carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira carta em que São Paulo exalta a grandeza, a importância do amor de Deus, da caridade. E São Paulo diz que ainda que ele fizesse tudo o que nós podemos considerar sacrifício, doação, ainda que falasse todas as línguas, a língua dos anjos, como ele mesmo diz, se não amar a Deus, se não tiver a caridade, nada disso tem valor. E o amor a Deus, amarmos a Deus de todo o coração, é uma antecipação da nossa intimidade com Deus no céu. Por ora, a felicidade desse mundo ela é imperfeita, ela é incompleta. A perfeição somente no céu. São Paulo nos diz até que a fé e a esperança elas vão terminar, mas a caridade se perpetua. É a mais perfeita, é o amor de Deus. São Tomás diz que uma coisa é imperfeita por uma dupla razão. Ou porque ela tem defeitos em si mesma, ou porque ela é superada por uma etapa, ou seja, posterior. A fé, ela é superada pela visão de Deus. A esperança, pela posse de Deus. A caridade, o amor, se perpetua. É a maior das virtudes. E é preciso nós amarmos a Deus de todo o coração. E talvez precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos faça ver o quanto nós o precisamos amar. O quanto nós precisamos reconhecer que o sacrifício e renúncia à nossa vida é por amor a Ele. Santo Agostinho tem uma oração belíssima, muito breve, em que ele diz: Senhor, que eu me conheça e que eu vos conheça. Que eu me conheça para rejeitar, para odiar os meus erros, os meus pecados. E que eu vos conheça para vos amar cada vez mais. Talvez repetirmos essa oração para nosso Senhor: Senhor, que eu me conheça e que eu vos conheça. Que eu me conheça, que eu veja com clareza os meus erros, da minha vontade livre que eu uso para o mal, para ofender a vós, para muitas vezes fazer o mal ao meu próximo. Que eu me conheça, para eu rejeitar os meus pecados, me arrepender dos meus pecados, querer corrigir os meus defeitos, sabendo que vós me concedereis a graça, mas que eu vos conheça, que eu veja cada vez com mais clareza o quanto eu preciso de vós, para que eu veja com mais clareza a bondade, a misericórdia de Deus nosso Senhor em nossa vida, para que nós o amemos cada vez mais. E por amor a nosso Senhor, nós sejamos capazes de toda renúncia, de todo sacrifício. A igreja vai nos convidar agora para o tempo da quaresma, para um momento maior de oração, para alguma mortificação, algum sacrifício. E a razão, exatamente o que nós mencionamos, por amor a Deus, para nós reconhecermos os nossos pecados, conhecermos a nós, o quanto nós precisamos nos penitenciar pelos nossos pecados, para nós sermos gratos ao sofrimento de nosso Senhor, ao sacrifício de Jesus pela nossa salvação, o seu sacrifício na cruz, para nós fortalecermos a nossa vontade, para nos ajudar a nós vencermos as tentações, aprendermos a ter o domínio da nossa vontade, dominada pela nossa razão, iluminada pela nossa fé. E a oração para que nós cresçamos ainda mais no amor de Deus, a motivação, o impulso para nós é o amor de Deus, amarmos a Deus de todo o coração. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, de modo especial Nossa Senhora das Dores, que vai nos acompanhar durante o tempo quaresmal, para que seja também a nossa companhia nesse tempo da quaresma, para nós aproveitarmos esse momento de graças, esse tempo de graças, e para que realmente seja um momento de um encontro com nosso Senhor. Eu sempre faço essa menção que a quaresma é como que um longo exame de consciência durante esses 40 dias de preparação para a Páscoa,
Que Nossa Senhora nos alcance essa graça, que nós mais precisamos para a nossa conversão, para a transformação de nossas vidas, para que nós amemos a nosso Senhor de todo o coração. E aquilo que Deus quer, que é também a vontade da Virgem Maria, nossa Mãe do Céu, para que um dia todos nós salvemos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.